Sejam bem-vindos, amigos, do nosso segundo Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação. Aqui nesse nosso trabalho, nessa nossa exposição, eu e o Dr. Ismânio fizemos um apanhado de algumas características econômicas trazidas do direito penal para discutir um pouquinho com vocês a respeito dessa influência da economia, da gestão e do direito relacionado a esses aspectos econômicos infiltrados aí no nosso direito penal. O posicionamento econômico no nosso direito penal brasileiro, ele pode ter e observar aqui algumas características interessantes, principalmente na questão do nosso direito penal. E aqui o tipo penal ele possui alguns elementos que vão constituir exatamente a prática da infração penal, e muitos deles, a parte econômica, ela aparece nos casos dos crimes contra o patrimônio, por exemplo. Nesse caso, muitas vezes, por se tratar de um elemento do tipo penal, a ausência de ferimento do patrimônio também afastaria a incidência do respectivo tipo penal. Alguns deles não necessariamente atingindo o patrimônio, às vezes na forma tentada ou em alguma outra espécie mais específica de característica de afastamento ou consumação do delito, mesmo sem a afronta direta a esse patrimônio. O que é mais importante nesse momento e nesse estudo, em pensar a respeito do poder econômico, nesse posicionamento de influência no direito penal, em primeiro lugar, quais momentos que esse direito, quais momentos que esse poder econômico, ele se insere no tipo penal, na conduta criminosa. Em primeiro lugar, muitas vezes, como eu já acabei de dizer aqui, o elemento econômico, ele pode ser o elemento integrante desse tipo penal. Quando não há essa afronta, o tipo penal permanece afastado. Ora, mas não só isso. Afastando o tipo penal, evidentemente, não há incidência do direito penal em relação a esse fato, a esse caso concreto. Todavia, ainda dentro dessa linha de comportamento, nós temos ainda algumas figuras do nosso direito penal em que essa questão econômica ela acaba interferindo na questão do resultado. Por exemplo, se o agente está praticando uma conduta e ele, de repente, ele desiste de continuar nessa prática delitiva, existe um fenômeno chamado desistência voluntária, onde ele por si ele não prossegue nessa afronta. Além disso, pode ser ainda um arrependimento eficaz, onde esse agente, mesmo terminada a conduta frente ao patrimônio, ele ainda evita o resultado, ele evita o dano patrimonial. Este é um outro exemplo. E essas figuras podem trazer alguns benefícios para esse réu, afastando às vezes o tipo penal principal e ele respondendo, por exemplo, por outras infrações que possam ser subsidiárias a esta infração. Além disso, nós temos aí que mesmo que ainda nesse ponto haja a ocorrência da infração penal com resultado patrimonial danoso, nós temos ainda a possibilidade desse agente poder reparar esse dano no decorrer da ação mediante um outro benefício, já um benefício que não afastaria o tipo penal e não afastaria a suposta condenação, onde ele teria um arrependimento posterior, essa minimização dos efeitos patrimoniais dessas questões. Além disso, nós temos também alguns mecanismos relacionados ainda a essa incidência do poder econômico frente à prática criminosa, principalmente nas infrações de menor potencial ofensivo, onde o agente, muitas vezes, ele faz um acordo, faz uma transação penal para se ver livre dessa incidência do processo e do próprio tipo penal, alcançando a sua extinção de punibilidade.
O que nos preocupa aqui na questão dessa gestão da economia e do direito frente a isso é que o direito não se preparou adequadamente ainda para algumas questões, e aí o direito penal precisa se socorrer do processo penal para tentar resolver alguns probleminhas. E eu cito, e a gente cita, e nós discutimos a respeito disso, no caso de uma vítima em que ela tem a subtração de um patrimônio, onde de repente a seguradora indeniza essa pessoa em relação à prática da infração penal patrimonial. Ora, qual é a repercussão disso? Em tese, nenhuma. A vítima buscou uma reparação civil desse dano por meio de uma seguradora. Ora, mas qual a influência disso no direito penal? E aí vem o processo penal. O processo penal fica prejudicado na medida em que exatamente essas questões evitam a produção probatória necessária. Para quê? Para que a vítima venha em juízo e, de repente, se sinta interessada em poder trazer esses elementos de prova. O problema é que quando ela é reparada no seu dano, essa seguradora faz com que ela possa, muitas vezes, ela mesma, a vítima, desistir dessa produção probatória. E num sistema processual em que a prova judicial possa ter algum valor maior do que qualquer outra investigação, onde não existam ainda os pressupostos, há um grande problema em relação a isso. Por quê? Porque se a vítima não traz esses esclarecimentos ou não confirma aquilo que ela já sabia, evidentemente que isso poderia causar um senso de impunidade em razão dessa prática da infração penal. Além disso, e acrescentando ainda alguns aspectos, esses aspectos econômicos influenciam muito na concessão de outros benefícios, por exemplo, a fiança e outros aspectos trazidos a benefícios para o réu, na questão ainda desse processamento na ação penal. Todavia, até a sentença penal condenatória, essa reparação ainda ela é voluntária por parte do agente. A partir do momento que ele é condenado, já essa reparação passa a ser uma obrigação, seja um título executivo judicial por meio da sentença, seja ainda uma execução civil decorrente dessa sentença penal condenatória. O que mais nos chama a atenção em relação a isso ainda são as inovações trazidas na nossa legislação brasileira quanto à questão do poder econômico e dessa gestão e direito relacionado às colaborações premiadas, quando falamos exatamente nessas questões trazidas e atreladas nos crimes de corrupção. E nesse momento, a questão financeira, econômica, esse poder econômico, o grande poder econômico de alguns réus que possam estar relacionados à questão da corrupção, muitas vezes tem condições, inclusive, de grandes reparações de danos em razão do valor patrimonial desviado em suas condutas, mas não só isso, além disso também a recuperação de ativos, ela passa a ser, na questão da corrupção, ainda um fator preponderante para a tentativa de sanar essas questões todas. E com isso, nós temos ainda essas figuras de colaboração premiada e também por resoluções do Conselho Nacional, por exemplo, do Ministério Público no Brasil, onde há previsão de acordos de não persecução penal, inclusive se esse réu possa trazer, então, essas reparações, essa restituição de patrimônio e tudo mais relacionado a essa prática criminosa. Então, com isso, a ideia do trabalho, a ideia do artigo é trazer essa visão, esse posicionamento de como essas infrações penais possam ser afetadas pela questão patrimonial, não só na sua constituição, na sua formação, mas também na questão dos benefícios para o réu, em que ele vai ter uma série de benefícios dependendo do momento em que ele faça essa reparação de dano, salientando que depois da condenação, evidentemente essa reparação poderia ter um caráter sancionador e obrigatório, e não mais voluntário, espontâneo, como antes da sentença. E também essas figuras novas que trazem essa possibilidade, então, de o réu poder trazer esse patrimônio numa colaboração premiada ainda até antes do início de uma ação penal, ok?
Então, deixamos aqui o nosso recado, esse grande abraço a todos os congressistas que participarão do evento e estamos aqui à disposição com esse trabalho, com esse vídeo, para qualquer esclarecimento. Nós temos toda a vontade de poder colaborar com todos aí e aguardamos aí a próxima oportunidade no nosso próximo congresso, no nosso próximo evento. Muito obrigado e até mais.